Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos seguir a nossa semana de estudo bíblico, na semana número 6 do nosso circuito bíblico. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Eu espero que você seja abençoado e que o Senhor esteja conosco. Aonde quer que vocês estejam, que Ele esteja com vocês também. Acesse aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Eu vou ler os versos 32 até o 37. Diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram eram uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois o que eles possuíam, terras ou casas, eles as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi lida e o que nós esperamos agora é que o Senhor mesmo nos esclareça o que o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor nos dê da tua porção e que a tua palavra seja clara nesse estudo, Senhor Jesus. Que essa palavra traga transformação nas nossas vidas, decisões importantes que temos que tomar, porque queremos viver a nossa vida obedientes ao Senhor, como filhos que somos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho do contexto, antes de a gente entrar no ponto, logo depois que Jesus subiu aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo e ele enviou o Espírito Santo. Em Atos 2 está ali narrado e descrito como foi essa descida do Espírito Santo sobre nós, sobre as pessoas, né? Eles estavam ali orando e daquele jeito, com um vento impetuoso, o Espírito Santo encheu a casa, encheu a vida das pessoas e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Muitos milagres, como vocês já ouviram no texto, milagres aconteceram. A mudança de mente, né? Mudança de comportamento. As pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e se convertiam. Pedro
no seu primeiro sermão, pregou e cerca de 3.000 pessoas se converteram. A palavra de Deus diz, em Atos 2 diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilharam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiram o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Até que chegou no belo dia onde Ananias e Safira, depois de ver que os discípulos vendiam suas propriedades e davam, e eles tiveram essa infeliz atitude que foi narrada nesse capítulo, onde eles tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. E a consequência disso foi a morte, o que traz o título desse estudo: Obediência ou Morte. O objetivo é que hoje nós possamos entender qual é o nosso lugar, onde nós estamos nesse lugar da obediência. Se nós estamos em obediência ou em desobediência. Porque se for em desobediência, o caminho é a morte e, por isso, nós precisamos reavaliar os nossos passos. Por isso, eu quero apresentar aqui para vocês algumas possibilidades e eu espero que o Senhor Jesus clarifique tudo isso que eu vou falar e que nós possamos, ao final desse estudo, estarmos no mesmo lugar e decididos a obedecermos ao nosso Deus e a viver como filhos amados dele. Sabe, é muito possível a gente ter dentro das nossas igrejas pessoas como Ananias e Safira. Pessoas que obedecem aparentemente. Pessoas que tentam enganar o Espírito Santo de Deus. Na verdade, eu mesmo já me peguei tentando enganar o Espírito Santo. Às vezes, quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, é uma das formas de desobediência. E algo que eu percebi, são dois termos que eu vou usar bastante aqui, para mostrar para vocês que esse tipo de, entre aspas, obediência, na verdade, é desobediência. E a desobediência nos leva à morte. Não existe a possibilidade da gente ser meio obediente ou pouco obediente, sabe? Ou a gente é obediente ou a gente é desobediente. Um exemplo de obediência aparente é, por exemplo, uma pessoa aparece aqui e fala: eu vou dar $1 milhão para uma instituição de caridade. Ele vai lá e faz a doação. Todo mundo olha para ele e fala assim: rapaz, que coisa maravilhosa, você é desapegado e tal. E aí, depois de alguns meses, descobre que aquele dinheiro ele foi roubado de uma outra família que estava juntando para fazer um tratamento de câncer. Ou seja, essa boa ação que foi feita, na verdade, quando descoberta, ela virou um caso de polícia. Isso é uma atitude onde ele quis mostrar algo para as pessoas, ou até mesmo para Deus, quem ele não era. Isso é o que a gente vai chamar de obediência aparente. Tem também a obediência parcial. É como se fosse a mãe pedindo para o filho levar o lixo para fora e o filho fala assim: mamãe, eu só vou levar o lixo até a sala. Eu vou obedecer só uma parte. Isso não é obediência, como vocês podem ver. E como eu falei, esse tipo de atitude, de ação, anda de mão dada com aquilo que a gente chama de religiosidade. No campo igreja, é muito possível
que nós temos pessoas que vêm à igreja, trabalham no ministério, servem as pessoas por simplesmente religiosidade, simplesmente por aparência, ou simplesmente estão obedecendo parcialmente aquilo que Deus pediu. Isso, meus irmãos, é desobediência. O Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito importante, e eu vou ler para vocês. Não basta termos uma aparência de religiosidade. Nós precisamos praticar a palavra. E o que diz a palavra? Lá em Tiago 1, a partir do versículo 22, diz assim, olha só. Tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus diz assim também, olha só, aquele que tem, lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei ou me manifestarei a ele. Tem um outro texto que diz que o Espírito Santo, lá em Atos 5:32, o Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. Então, olha só, eu citei 3 textos bíblicos aqui. E tendo em vista, então, que o Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus, que a obediência é a evidência do nosso amor para com Deus, lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente precisa entender, de uma vez por todas, o que é que Deus espera de nós? Isso parece que é meio óbvio. Depois de ler todos esses textos, ou de ver uma história como essa, ou as outras histórias que a gente tem acompanhado nas Escrituras. Mas é muito importante a gente fazer essa pergunta mais uma vez. Porque, sabe, gente, a gente vive hoje numa realidade onde a gente tem muita informação. Com um clique ou com uma palavra que a gente fala pro Google, ou para a Siri, ou para a Alexa, a gente consegue as informações, milhares de fontes de informações sobre qualquer assunto que a gente quiser. E sabe, eu penso que o problema de hoje não é a falta de informação, mas é a falta de posicionamento, é a falta de postura, é a falta de prática frente a tudo que recebemos nesses ensinos. Olha só, a gente tem estudo bíblico toda semana, temos culto todas as semanas, temos célula todas as semanas, nós temos o estudo bíblico, o circuito bíblico que nós estamos estudando, lendo a Bíblia inteira durante esse ano. Você pode ler capítulos todos os dias. Você tem acesso a isso todos os dias. O problema não é a quantidade de informação que a gente tem, mas como a gente aplica essas informações que a gente recebe. A palavra Senhor, que a gente fala tanto, ela tem um significado muito importante, que eu queria lembrá-los ou apresentar para vocês. A palavra Senhor significa amo, dono, proprietário. É claro que naquela época, essa palavra tinha muito mais poder, tinha muito mais significado, porque a escravatura ela era viva naquela época. Então, as pessoas sabiam muito bem o que o Senhor fazia
e qual era o poder que o Senhor tinha sobre o seu escravo ou o seu servo. E a gente precisa, mesmo não vivendo essa realidade de escravatura assim tão na cara, a gente não pode esquecer que essa é uma atribuição que nós temos com o nosso Deus. Nós o chamamos de Senhor. E se a gente não entende o que essa palavra significa, muito provavelmente a gente está nomeando uma coisa errada de uma atitude que a gente está tendo. A gente está nomeando erradamente uma atitude que a gente está tendo. Talvez a gente esteja chamando o Senhor Jesus de Senhor, mas ele não é o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, esse reconhecimento está diretamente relacionado, condicionado à nossa decisão de obedecê-lo, como o nosso dono. Você consegue entender? Eu vou repetir. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que reconhecer o Senhor Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, está condicionado à decisão de obedecê-lo. O que caracteriza um discípulo de Cristo é a sua obediência ao seu ensino, obediência ao seu Senhor. Lucas, ele cita Jesus falando assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Por que vocês me chamam de Senhor? A gente não pode, e a gente não chama Deus de Senhor simplesmente como um título. Guarda bem isso. Esse reconhecimento do senhorio de Cristo é o que nos leva ao reino de Deus. Pensa comigo. Como que a gente vai viver num reino que tem um rei, que eu sou desobediente a esse rei? Não existe essa possibilidade. Então, a gente volta à pergunta: o que Deus quer de nós? A gente já tem algumas dicas, mas eu quero dizer para você que o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você como filho, está escrito na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Talvez você esteja procurando errado. Talvez você esteja procurando um respaldo para aquilo que você quer fazer. E aí, por um acaso, você não acha, e aí você tenta procurar em outro lugar. Isso é atitude... Eu estou falando, meus irmãos, eu estou falando isso com muito cuidado e com muito carinho, mas isso é a atitude de quem ainda não tem Jesus como Senhor, como dono da vida. Mas deixa eu te falar o que Deus espera de você. Deus espera de você e de mim que nós o amemos acima de todas as coisas. Deus espera que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, é o que diz a palavra. Deus espera que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Por que a gente fica ansioso pelo que a gente vai comer, pelo que a gente vai vestir? Olhe as aves do céu, olhe os lírios do campo, eles não trabalham, eles não ceifam, mas Deus os alimenta. Por que vocês estão preocupados? Deus quer que a gente consagre a Ele os nossos planos, os nossos sonhos. Deus quer ser o Senhor da nossa vida. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente não consegue enxergar por esse lado, ou não olhar nesse ponto, a gente acaba caindo na mesma cilada de Ananias e Safira. A cilada de viver uma vida de aparência, viver uma vida de obediência parcial e acabar vivendo uma vida de completa desobediência. Meus irmãos, Deus é um Deus perfeito. Deus, ele
ele não é metade uma coisa e metade outra coisa. Não há sombra de dúvidas. Não há... Com ele é sim, não. Com ele é um jeito certo de adorar. Com ele é um jeito certo de entregar. Com ele é um jeito certo. A oferta tem que ser de um jeito certo. Com ele, as coisas têm um tamanho certo. As coisas são definidas com Deus. A gente não pode tentar entender Deus dentro da nossa caixa, dentro da nossa realidade, que é falha, que é caída. Deus, ele tem uma forma certa de tratar. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu estou aqui só para te dizer que nesse momento agora, você tem uma oportunidade muito especial de fazer uma autoanálise e perceber aonde você está no lugar de obediência, nesse relacionamento com Deus. Aonde você está nesse lugar com o Senhor Jesus? Porque você tem uma chance agora de entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, esperar ele fazer. Essa é a atitude de quem o tem como Senhor, não somente como Salvador, mas como Senhor da vida. E sabe, eu falo de experiência própria, não tem nada melhor, meus irmãos, do que você conseguir se desvencilhar de algo que te tem como obsessão e entregar nas mãos do Senhor. Porque aí ele vê que ele está sendo o Deus da sua vida. E aí, no relacionamento, você consegue perceber novas vontades, novos desafios, novos caminhos, novas missões. Não há nada mais maravilhoso, meus irmãos, do que servir o nosso Deus, do que saber que estamos no centro da vontade dele, do que saber que estamos em obediência a ele. Eu espero que você, depois de um tempo de reflexão, faça essa oração comigo. Pai, nós queremos que o Senhor seja realmente o Senhor da nossa vida. Não só o Salvador, mas o Senhor. Nós vimos que não existe a possibilidade de amarmos o Senhor sem obedecer o Senhor. E nós te amamos, Senhor Jesus. E por isso queremos viver a nossa vida em obediência. Sabemos que para obedecer o Senhor precisamos confiar no Senhor. E eu sei como é difícil confiar. Meus irmãos talvez também saibam como é difícil confiar. Mas eu te peço para que o Senhor nos ajude. Nos dê essa graça, Senhor Deus, de vivermos a nossa vida dependentes do Senhor. Nós queremos usar da liberdade que temos, que o Senhor mesmo nos deu, para vivermos presos no Senhor, agarrados no Senhor. Meu Deus, que esse estudo bíblico, ele simples que foi, mas que ele seja vivo, que ele vivifique coisas na nossa vida, que ele traga vida a coisas que estavam apagadas, que traga luz a coisas que estavam apagadas, Senhor Jesus, para que possamos olhar e rever. Nos ajude, Senhor Deus, a limpar aquilo que precisa ser limpo. Nós queremos ser filhos amados do Senhor. Obedientes, não obedientes de aparência, não obedientes por metadezinha, mas tudo por completo. Por favor, nos dê essa graça, nos dê essa bênção, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe. Tchau.